Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Antlers, Espíritos Obscuros, filme dirigido por Scott Cooper, uma produção dos tempos da antiga Fox Searchlight que passou por todo aquele processo de transição da aquisição da Fox pela Disney. Tinha previsão de estreia para abril de 2020 e por causa da pandemia, pegou uma série de adiamentos e agora finalmente estreia nos cinemas. Bom, quando a distribuidora foca no marketing em cima do nome de um produtor envolvido, no caso Guillermo del Toro, parece que ela não sente confiança com o projeto, parece que ela não sente confiança com a própria história. Eu entendo que para muitos isso acaba sendo um diferencial, mas o marketing bateu tanto nessa tecla que poderia induzir o espectador desavisado ao erro. Mas no geral, eu gostei do filme, que ok, tem os seus problemas, quer mirar nessa experiência de uma pequena comunidade que fica envolvida com um caso, mas que ao mesmo tempo não dá conta de fechar vários arcos secundários que seriam relevantes para essa história. Além disso, existem também questões criativas bem controversas, especialmente para prolongar a participação de alguns personagens, quem sabe pensando no futuro de Antlers. Mas antes de continuar, eu queria deixar um convite para um evento gratuito que vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de novembro com a organização da Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Planeje seu documentário em 3 dias, da ideia ao pitching. O interesse está no passo a passo, desde a elaboração de um projeto até o desenvolvimento de roteiro e financiamento. Eu recomendo muito também pela possibilidade de networking, de você ter contato com as pessoas dessa área. É de graça, tem emissão de certificado, o link com todas as informações e inscrição também está na descrição do vídeo. Voltando para Antlers, a história adaptada do conto Quiet Boy, que eu não conhecia, escrito por Nick Antosca, que também colaborou no roteiro do filme. Eu sempre digo, que eu acho importante essa participação mesmo quando a pessoa não tenha qualquer tipo de envolvimento prévio com o cinema. E por ser um filme que envolve criança e terror, aí já existem 2 caminhos. Primeiro, a gente lembra daquelas participações icônicas em filmes de terror. Participações muito fortes, mas também não tem como não deixar de notar que existem variados clichês, especialmente nas 2 últimas décadas. Com isso em mente, levando em conta a criança que é a protagonista de Antlers, eu acredito que todas suas atitudes que envolvam rotina na escola e também questões do passado são bem trabalhadas, chamam a atenção e o trauma que existe poderia ser aplicado para outras pessoas em diferentes circunstâncias. Só que aí, quando os adultos entram na história de Antlers, não existe o mesmo nível de cuidado, o mesmo nível de qualidade no tratamento de roteiro, porque a história fica muito presa a um fio de continuidade, quem sabe mirando para o futuro, mas que eu considero completamente descartável nesse caso. Julia, interpretada por Kerry Russell, retorna para casa e fica junto do seu irmão, o xerife Poe, interpretado por Jesse Plemons. Ela é professora e nota na sua aula que o jovem Lucas, interpretado por Jeremy Thomas, apresenta estranhos comportamentos, e até suspeita que ele esteja sendo abusado. Só que a busca de informações sobre os familiares de Lucas acaba desvendando um perigoso segredo. Eu gostei da simbologia de Antlers, que é muito importante para a leitura de toda a situação, especialmente quando envolve traumas. E aí nós temos questões familiares e questões do cotidiano também, problemas socioeconômicos da comunidade. Eu tenho que destacar aqui também que eu gostei muito do ator mirim Jeremy Thomas, como ele apresenta essa criança que aparenta ter sérios problemas, que aparenta ter um comportamento muito estranho também. Ele expressa isso em desenhos. A partir dos desenhos você tem também alguns símbolos que seriam retomados ao longo do filme, que envolvem especialmente o título em língua inglesa, e o garoto também seria vítima de bullying na escola. Temos uma narrativa secundária apenas com isso. Tradicionalmente, levando em conta a relação de crianças no gênero terror, ao longo do filme, criança como protagonista acaba perdendo um pouco da notoriedade e importância na narrativa, porque você precisa da figura do adulto, o adulto que entra nesse caso. Antlers sofre um pouco disso também, mas ainda assim nós conseguimos ter a percepção do terror vivido pelaquela criança em uma situação muito atípica. Só que o ponto de desequilíbrio de Antlers está quando ele abandona parcialmente a história da criança, até mesmo a história da professora, para prezar pela análise da comunidade. E o longa não dá tempo para isso, ou mesmo o corte que foi apresentado no cinema não dá tempo para que você consiga alguma vinculação com tantas pessoas que são mostradas. Aí nos afastamos da leitura do trauma naquela criança, da própria investigação que é feita, por que aquela criança teria comportamentos tão diferentes.
e passamos para algumas cenas mais explícitas, que querem engrandecer a dinâmica de perigo e o risco oferecido. Só que aí existe um problema recorrente no terror que, infelizmente, eu acho que Antlers acaba caindo também, que é o seguinte: o filme estabelece um padrão de risco, de violência, algumas vítimas, mas nos 30 minutos finais não se interessa por nada disso, acaba desconstruindo. Porque você pensa, olha, se o filme tem um ator X ou atriz Y, é bem provável que esses terão mais tempo de tela. Então o filme faz uso de algumas conveniências que tornam alguns personagens mais tolerantes ao dano, mais tolerantes ao perigo, e é claro que isso compromete a experiência. Antlers constrói seu ambiente de mistério a partir da escuridão, com ocasionais flashes de luz que revelam um pouco da gravidade do caso. A baixa luminosidade, por sinal, traz um desconforto ao espectador ao evidenciar a vulnerabilidade de alguns personagens, que sempre parecem em desvantagem pela insistência analógica. Pela exposição feita, o filme passa do drama familiar ao terror de forma brusca. Como eu disse, aposta muito na simbologia, que você faça a leitura também a partir de problemas daquela região, não apenas problemas com uma família, mas com o contexto social. E o filme tem algumas omissões que eu considero propositais para que você faça a leitura dessa história em diferentes níveis, não apenas com o terror gráfico que é mostrado para você, mas também com aqueles símbolos que são tão importantes nos 30 minutos iniciais, especialmente. Só que o que realmente não me convenceu foi a divisão feita no filme para trabalhar com o terror voltado para uma criança e para a comunidade. Para a criança, o roteiro parece que foi bem pensado, bem escrito, alguns riscos, inclusive, que o filme toma que eu considero surpreendentes, mas para a comunidade, um show de clichês. Ao mesmo tempo que o filme se afasta da zona de conforto na relação criança-terror, abusa da mesma com outros personagens. Questão da autoridade policial, e aqui eu tenho que falar como eu não gostei de como o personagem do Jesse Plemons foi escrito. Para Antlers, nota 6. Até deixa uma boa impressão, mas definitivamente não tão forte como a que eu acho que foi pensada pelo diretor, levando em conta os segundos finais do filme. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!